Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito importante pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve, garanto pra você que vai valer a pena. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time pra 21ª rodada. Simbora lá escalar esse time então? Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação na última rodada, 95,90, né? Foi uma excelente pontuação. Não dá para dizer que foi aquela mitada, né? Passou de 100 pontos, mas foi aquela mitadinha de leve, né? Já que a média geral aí dos cartoleiros ficou em torno de 50 pontos, certo? Simbora lá para nossa escalação, então. Rapidamente aqui, ó, vai ter dois jogos que não vão valer para a rodada, tá? É o Atlético Mineiro contra o Vasco da Gama e a Chapecoense contra o Corinthians. Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$ 5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas a compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Vamos então começar aí com nossas indicações para goleiro. Dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? A gente, em vez de analisar pelo Cartola, a gente vai analisar pelo olheiro, tá? Esse aqui é olheirofc.com.br. Quem quiser mais informações, a descrição tá no vídeo, tá? É só ir lá, acessar o site e se informar. É um dos melhores sites, uma das melhores ferramentas aí de estatísticas, né? De Cartola. Ele te dá toda a rodada destrinchada, né? Por posições, pontos cedidos. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Se a gente vier aqui, ó, pontuações médias, né, cedidas para goleiros nas últimas 3 rodadas, percebam, a gente vai verificar que quem mais pontuou em casa com goleiros foi São Paulo, o Volpi, tá? Em média, 9 pontos nas últimas 3 rodadas. E os que mais cederam foram o Santos, certo? O Vasco da Gama não vai contar o jogo, então não tem por que falar, né? E o Cruzeiro. Mas também dá para levar em consideração que também cederam bons pontos o Botafogo e o Goiás, né? Por essa razão aqui, ó, o Thiago Volpe é uma excelente opção para a rodada, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, jogando fora de casa, que para mim são as melhores opções sempre, tá? Olha só, quem mais cede pontos jogando em casa para goleiros, tá? Fluminense cede em média 11 pontos nas últimas 3 rodadas, tá? Eu gosto de filtrar para as últimas 3 rodadas porque fica mais próximo da realidade da competição, tá? Em 4, 5 jogos muda muita coisa. O Fluminense é o que mais cede, o Atlético Mineiro também, mas não está contando para a rodada, certo? Então veja bem aqui, ó, o Vladimir e o Ederson do Santos são excelentes opções, tá? O Vladimir talvez mais porque vem obtendo boas pontuações jogando fora de casa, certo? A média fora de casa dos últimos 3 rodadas, a maior tem sido dele. Ó, depois vem o Jordi, vem o Gatito e depois o Jordi. O Lomba também tá bem, só que o Flamengo, ó, tá negativo. O Flamengo não cede pontos para goleiro adversário, justamente porque tem uma média excepcional de gols, principalmente jogando em casa, tá? Então pode dar certo, o Lomba pode fechar, imitar, pode, mas tem chance também do Lomba tomar muitos gols e não fazer muitas defesas difíceis, tá? Então eu acredito assim, ó, que o Gatito, o Jordi, tá? E o Vladimir, excelentes opções para a rodada. Assim como o Everson também, certo? Já jogando dentro de casa, o Volpe. Isso em relação a médias. Se a gente vier aqui, os goleiros que vão ser mais exigidos, o número de finalizações nas últimas 3 rodadas, percebam que o time que mais cede finalizações para o adversário jogando fora de casa é o CSA. Então o Jordi vai ser muito exigido pelo Palmeiras, certo? Assim como o Botafogo, ó. O Botafogo é o segundo time que mais cede finalizações jogando fora de casa, certo? Então o Gatito também vai ser muito exigido, tá? Tadeu também vai ser exigido com certeza, certo? Aqui em terceiro lugar o Goiás é o terceiro time que mais cede finalizações jogando fora de casa. Vamos ver os times que mais conquistam, os times que mais finalizam. Ó, o São Paulo, 48 finalizações fora de casa. Tadeu pode ser uma boa. Fluminense, 50 finalizações nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa. Olha como o Everson, goleiro do Santos, é uma excelente opção também, certo? Vamos ver aqui finalizações concedidas em casa. Aqui eu já não gosto muito, porque eu acredito que os goleiros que vão ser mais exigidos
são os goleiros efetivamente que vão jogar fora de casa. Então percebam, ó, finalizações, ó, Fluminense finaliza muito dentro de casa, São Paulo finaliza muito dentro de casa, certo? O próprio Ceará finaliza muito dentro de casa. E quem concede muitas finalizações? CSA concede bastante, Botafogo concede bastante, o próprio Goiás concede bastante. Então aqui, ó, goleiros que vão ser exigidos nessa rodada: Jordi, Tadeu, Everson, Gatito, tá? Talvez o Vladimir aqui, talvez o Vladimir. Vamos ver para defesas difíceis. Defesas difíceis nas últimas 3 rodadas. Ó, o time que mais obtém defesas difíceis jogando dentro de casa, o Volpe do São Paulo, tá? Nas últimas 3 rodadas jogando dentro de casa ele conseguiu 6 defesas difíceis. Só que o Goiás não cede tanto. Agora quem cede muita defesa difícil jogando fora de casa, o Cruzeiro. De repente, o jogo pode ser uma boa, certo? Mas aqui são as melhores opções. Eu sempre gosto de vir nos goleiros que vão jogar fora de casa. O Everson dos Santos é a terceira melhor opção jogando fora de casa. Por quê? Porque ele não conquista, ele não é um goleiro de fazer muitas defesas difíceis. Mas em compensação, o Fluminense cede bastante, assim como o Grêmio. Tá? Então veja bem, para mim os melhores goleiros, com certeza, para essa rodada, que vão ser exigidos e com chance de defesa difíceis, é o Jordi, o Tadeu, o Everson, o Gatito e o Vladimir. Tá? Goleiros com chance de SG, vamos dar uma olhadinha? Goleiros com chance de SG aqui, ó. Volpe e Douglas, tá? Sendo que o Goiás e o Botafogo, nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa, cederam SG em 2 oportunidades. Só que eu fico um pouco preocupado que tanto o Goiás quanto o Botafogo, se fizerem um gol, com certeza não vão atacar tanto assim. E o Volpe e o Douglas vão ficar um pouco prejudicados em termos de recuperar a pontuação, fazer defesas difíceis. Então, a gente viu ali os melhores goleiros para a rodada. São realmente o Jordi, o Tadeu, certo? O Vladimir e o Gatito, né? E o Everson também do Santos. Vamos dar uma olhadinha aqui no Everson. O Everson tem uma média boa fora de casa, 6.24. Tá bem desvalorizado. Precisa fazer... Ele começa a valorizar a partir de menos 3.9, tá? Tirando aquele jogo aqui, aquele golaço que o Gabigol fez, nos últimos jogos fora de casa, aliás, em todos, ele sempre manteve uma boa pontuação, certo? Uma boa média. E o Fluminense cede em média 8.38 pontos para goleiros adversários, né? Percebam aqui, ó, tirando o Cássio, que tomou aquele frango, né? Os outros goleiros, todos os outros goleiros pontuaram bem, certo? Inclusive o Vladimir e o Jordi andaram mitando, né? Então por essa razão, tá? Eu vou dar uma apostada no nosso goleiro e eu vou escalar o Everson. Tá ok, gente? Vamos lá para nossa defesa então. Vamos lá para fazer o mesmo esquema, tá? A gente vai ver aqui, ó. Saldo de gols. A possibilidade de saldo de gols, como eu já falei anteriormente, as melhores chances para saldo de gols para a rodada é o São Paulo e o Bahia, né? Então aqui pode entrar um Juninho, um Lucas Fonseca, aqui um Bruno Alves, né? São boas opções aí para a rodada em termos de SG. Já aqui, ó, o Atlético Paranaense e o Flamengo, tá? Nos últimos 3 jogos fora de casa manteram SG em 2 oportunidades. Pode ser uma boa? Pode. Só que o Internacional e o Fortaleza não andam cedendo SG. Nas últimas 3 rodadas fora de casa, tanto o Internacional quanto o Fortaleza fizeram gols, tá? Então tomem um pouco de cuidado, certo? Já que jogando fora de casa, quem sabe aqui, ó, o Fluminense cedeu de 3 jogos jogando em casa, 2 SGs. E o Santos manteve 1. De repente o Veríssimo aí, né? Algum zagueiro do Santos pode ser uma boa também. Vamos dar uma olhadinha aqui para roubada de bola, porque para zagueiro é importante, já que o SG tá bem complicado, né? Tá difícil de prever. Vamos ver aqui, ó, para zagueiros, roubada de bola nas últimas 3 rodadas. Ó, percebam aqui, ó, que o São Paulo aparece como a melhor opção aqui, ó. Depois do Atlético Mineiro, que não vai contar para essa rodada esse jogo, o São Paulo é o segundo time que mais roubou bola nas últimas 3 rodadas com os zagueiros, né, jogando dentro de casa. Os zagueiros do São Paulo estão bem ranqueados aqui, né? Assim como os zagueiros do Grêmio também. Percebam que os times que mais cedem roubada de bola para zagueiro fora de casa é o Fortaleza, o Avaí e o Goiás, tá? Nos últimos 3 jogos cederam 10 roubadas de bola para zagueiros adversários, tá? É bastante roubada de bola aí, dá em média aí 3 e um pouquinho aí, certo? O Botafogo também cedeu algumas roubadas de bola, só que o Bahia não, os 2 zagueiros do Bahia não são de roubar muita bola, né? Agora jogando fora de casa aqui, ó, o Santos, o Fluminense,
tá? Aqui é muito parelho, tá? O Fluminense tá em segundo lugar aqui, certo? Não pela quantidade de roubada de bolas cedidas, mas pela quantidade de roubada de bola conquistada pelo adversário, 11, pelo Lucas Veríssimo. Se a gente vier aqui, ó, Olheiro FC, botar zagueiro, certo? E filtrar aqui por roubada de bola, vamos lá. Ó, a gente vai ver que o Cuesta é o zagueiro que mais rouba bolas na competição, 45, 14 jogos, é muita coisa, tá? Em segundo vem o Veríssimo, em terceiro vem o Gabriel, mas vai ter um confronto complicado contra o Bahia, certo? Então o Veríssimo, para quem quer roubada de bola, ou o Cuesta, tá valendo para rodada, tá? O Veríssimo até tem uma chance real de sair com o SG, o Cuesta já acho bem difícil. Quem quiser escalar o Cuesta para roubada de bola, tudo bem, tá? Eu não indicaria nessa rodada, né? Mas ele deve ser bem exigido ele pelo ataque do Flamengo, tá? Pedro Henrique é uma excelente opção, certo? Vem mantendo aí uma boa média, tá? Negativou na 18ª rodada aqui no jogo contra o Santos, tá? Mas não deixa de ser uma boa. Só que o Fortaleza não anda se dando pontos para zagueiros adversários não, tá? Principalmente pelo ponto de vista do SG, tá fazendo gol toda a rodada fora. Para mim as melhores opções aqui é a dupla de zaga do Grêmio. O Grêmio vai jogar em casa, vai enfrentar a equipe do Avaí. O Avaí deu uma melhorada? Deu uma melhorada. Ganhou ontem a sua primeira partida dentro de casa e fora de casa, nos últimos 3 jogos, se eu não me engano, ganhou 2. Melhorou bastante, se tornou um adversário um pouco preocupante, assim, um pouco perigoso, né? Só que o Grêmio vem muito bem, né? Nas últimas 3 rodadas, os 3 times que mais cresceram na competição, né? Ou mantiveram vitórias seguidas, é o Palmeiras, o Flamengo e o Grêmio, tá? Por esse motivo aqui, eu vou optar por um zagueiro do Grêmio, certo? Eu vou optar pelo David Braz e vou dizer por quê, certo? Se a gente vier aqui, ó, Olheiro FC, né? Zagueiros. Vamos filtrar aqui por time. Pegar aqui o Grêmio, tá? Se vocês perceberem, as pontuações do Kahneman são melhor fora de casa, ó, 7.1, do que em casa, 1.77, certo? Percebam aqui, ó, as pontuações em casa do Kahneman são baixas. Fora de casa ele já joga bem, rouba bastante bola, certo? E o David Braz já é um zagueiro mais equilibrado. Pode ver, ó, as médias do David Braz dentro de casa são melhores, 5.85, do que fora. No meu ponto de vista, assim, ó, quem anda jogando melhor dentro de casa é o David Braz, tá? Sem contar que ele tem a bola aérea a seu favor, né? Pode fazer um gol. O Kahneman, em termos de roubada de bola, é melhor que o David Braz, né? Mas nesse momento eu vou escalar o David Braz porque dentro de casa ele anda jogando melhor, certo? Lucas Veríssimo, como eu falei, para roubada de bola. O Juninho, quem sabe, pro SG, certo? Pode ser uma boa. Mas o nosso segundo zagueiro aqui, ó, vai ser o Bruno Alves, certo? O Bruno Alves, eu vou ser sincero, nunca fui um cartoleiro que eu gostei muito do Bruno Alves, não, tá? Mas ele andou melhorando bastante, tá? Já tá com 21 roubadas de bolas em 16 jogos. Antes ele roubava bem menos. Era um jogador mais faltoso, tá? Ele anda fazendo menos falta. A gente vê aqui, ó, zagueiros. São Paulo. Percebam que as pontuações do Bruno Alves dentro de casa andaram melhorando, tá? Na 15ª e 19ª rodada, tá? Não vou contar fora porque ele vai jogar em casa, certo? Então andou dando uma melhorada. Ele negativou aqui contra o Santos, mas foi um clássico, né? Nos demais jogos aqui dentro de casa, tá? Ele anda indo bem, certo? E como o São Paulo tem uma chance real de manter o SG contra a equipe do Goiás, e como a equipe do Goiás é a que mais cede, juntamente com o Avaí e com o Fortaleza, roubada de bola para zagueiros jogando fora de casa, nos últimos jogos, nos últimos 3 jogos jogando em casa, quem mais obteve roubada de bola foi o São Paulo, né? Não vou falar o Atlético, vou repetir de novo, porque esse jogo não vai valer o Cartola. Então o melhor ranqueado é o São Paulo. Eu vou com o zagueiro de São Paulo, vou optar pelo Bruno Alves, certo? Quem quiser ir com outro zagueiro de São Paulo, o Arboleda, mas o Arboleda é meio de lua, né? Às vezes pontua às vezes não, né? Tá valendo. Lucas Fonseca como Juninho por SG. Acredito que aqui tem 2 boas opções para a rodada, certo? O Vitor Hugo, que andou melhorando aí, vai ter um confronto favorável contra a equipe do CSA, tá? Assim como o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, depois do pós-Copa América, ele deu uma caída enorme, tá? Mas parece que vem se recuperando um pouco aí. Já fez uma pontuação razoável no último jogo. Não é um zagueiro de muita roubada de bola, né? Aqui também o Palmeiras é mais para apostar no SG. Quem sabe o Léo Pereira, mas como eu falei, o Fortaleza não anda cedendo muitos pontos aí para zagueiros adversários. Mas nesse momento aí, nossa dupla de zaga é o David Braz e o Bruno Alves. Pessoal, para as laterais eu vou ser bem curto e grosso, tá? Vou ser bem objetivo, certo? Vamos vir aqui em laterais. Tá? Se a gente botar aqui, ó, pontuações médias, tá? Cedidas nas últimas
3 conquistadas e cedidas, né? Nas últimas 3 rodadas para laterais esquerdos, percebam que o lateral que mais pontuou nas últimas 3 rodadas jogando em casa foi o Reinaldo. Olha a diferença dele em relação aos demais laterais. E nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa, o time que mais cedeu pontos para laterais esquerdos foi o CSA, tá? Por mais que o CSA melhorou o seu sistema defensivo, ofensivamente ele não é lá essas coisas e cede muito pontos para laterais esquerdos. Então eu tô sendo bem curto, bem objetivo, tá? O time que mais cede, certo? Cede em média 11 pontos para laterais esquerdos nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa é o CSA. E quem mais conquistou pontos, em média 11 pontos jogando em casa, é o São Paulo, Reinaldo. Então já vou ser bem curto e grosso aqui, tá? Nós vamos escalar o Reinaldo. O Reinaldo tá numa fase sensacional, tá? Nesse momento, tá? Para mim é o melhor lateral do Cartola. Já foi uma época, já foi o Marcos Rocha, outra época já foi o Jorge, tá? O Felipe Luiz vem subindo bastante, né? Mas nesse momento o melhor lateral do Cartola para mim é o Reinaldo, tá? Ele anda defendendo muito, roubando muita bola, se apresenta bem à frente, tem a bola parada ao seu favor, certo? Bate alguns escanteios, bate faltas e é o cobrador oficial de pênaltis do São Paulo, tá? Então o Reinaldo para mim é uma das melhores opções. O Jorge, quem sabe, pode ser uma boa opção contra a equipe do Fluminense, mesmo jogando fora de casa. O Santos tem um bom padrão de jogo e o Santos está precisando vencer, né? Nas últimas 3 rodadas aí vem muito mal, certo? Inclusive perdeu em casa pro Grêmio na última rodada, tá? Tem o Dani Alves quem quiser, né? Mas só que o Dani Alves ninguém sabe ao certo onde é que ele vai jogar, se vai jogar na lateral, se vai jogar no meio avançado, se vai jogar como um ala, um ponto aberto. É uma boa opção? A qualidade do Daniel Alves é sensacional? Mas nesse momento eu prefiro ir com o Reinaldo, tá? E como eu não quero triplicar a zaga do São Paulo, já porque eu tô indo com o Bruno Alves, tá? Eu vou optar pelo Diogo Barbosa, certo? Como vocês perceberam ali, o CSA é o time que mais cedeu pontos nas últimas 3 rodadas para laterais esquerdos adversários, tá? E como o Diogo Barbosa vem melhorando bastante, aliás, o Palmeiras vem melhorando com o Mano, tá? Nas últimas rodadas, eu vou apostar aí no Diogo Barbosa, certo? Outras boas opções aqui, ao meu ver, é o Nino Paraíba. O Nino jogando em casa sempre tem pontuações muito boas. As médias do Nino dentro de casa são melhores do que jogando fora, tá? Moisés pode ser uma boa opção, só que como eu costumo sempre dizer, o Moisés pontua melhor fora de casa do que dentro de casa, certo? Os laterais do Grêmio podem ser uma boa opção, né? O Juninho Capixaba mais um meio de marcação, né? Mas de repente pode dar certo contra a equipe do Avaí. Como eu falei, o Felipe Luiz melhorou muito, tá? O Felipe já dá para ficar de olho no Felipe Luiz, tá? Porque, inclusive, eu escalei ele na última rodada porque ele tá se tornando um excelente. Ele é um excelente ladrão de bola, né? Defensivamente, ele sempre foi um lateral muito bom defensivamente. Vamos dar uma olhadinha aqui em roubada de bola. Com certeza ele não deve estar ranqueado entre os primeiros porque ele tem menos jogos, tá? Ó, os maiores ladrões de bola da competição: Moisés, né? Do Bahia, o Jefferson. Jefferson que tem médias excelentes, só que vai ter um confronto complicado contra o São Paulo fora de casa, né? Mas quem quiser dar uma escada, de repente tá valendo aí pela regularidade do Jefferson, né? Ó, o Diego Barbosa, ó, é o terceiro maior ladrão de bola entre laterais. Então, e o Reinaldo o quinto. Então tá justificando bastante a nossa indicação. Ó, o Felipe Luiz já tá aparecendo em 6º lugar, depois do Jorge. Só que o Felipe tá com poucos jogos. 7º lugar, né? Depois do Jorge. Só que o Felipe Luiz tem apenas 7 jogos. Então assim, ó, o Felipe Luiz, gente, dá pra começar pra olhar com ele com carinho. Se não fosse o Internacional adversário, eu ia escalar o Felipe, tá? Pra essa rodada. Mas como é o Internacional, né, é um adversário mais complicado, certo? Eu acredito que o jogo do Flamengo não vai ser um jogo tão fácil assim, né? Defensivamente eu não quero colocar ninguém do Flamengo, tá? Por exemplo, lateral esquerda aqui, ó, o Internacional, ó, cede pouquíssimos pontos para laterais esquerdos, certo? Por isso que eu não vou com o Felipe. Vou com o Reinaldo, cede bastante, e vou com o CSA. O Reinaldo conquista bastante. Vou com o CSA, com o Diogo Barbosa, porque o CSA cede bastante, tá? Essa é a minha opção. Vamos dar uma olhadinha na lateral direito para tirar a dúvida de vocês. Às vezes o pessoal fica olhando assim, né? Ó, como lateral direito já é mais equilibrado aqui, ó. Não dá para contar o São Paulo porque só se for o Juan Fran, ninguém sabe se o Daniel Alves vai jogar na lateral, no meio, também é complicado, ó. Eu citei os laterais do Grêmio, ó. Se for jogar o Capixaba realmente, ó, de repente é uma boa opção. Mas eu vou ficar ali pelos números e pelo desempenho na competição, tá? Por enquanto, nesse momento, eu vou ficar com o Reinaldo, certo? E com o Diogo Barbosa. Pessoal, assim como laterais, tá? Eu vou ser bem direto para meio campistas, tá? Meu meio campista vai ser o Arrascaeta, o primeiro. Não tem como deixar o Arrascaeta de fora. Já tem 9 gols na competição, 7 assistências e 19 roubadas de bola. Vai enfrentar a equipe do Internacional, a boa equipe do Internacional? Vai.
mas o Flamengo dentro do Maracanã é mortal, tá? O Flamengo tá fazendo em média 2, 3 gols, tanto dentro quanto fora, não importa o adversário, certo? E é uma temeridade você deixar o melhor meio de campo do Campeonato Brasileiro fora da sua escalação, tá? O poder de finalização do Arrascaeta é sensacional, tá? Ele chega dentro da área, ele precisa apenas de um toque para botar a bola para dentro, finaliza muito bem, certo? Então eu vou colocar o Arrascaeta. E o meu outro meio de campo também vai ser um meio de campo finalizador, vem mal nas últimas 2 rodadas, tá? Vai ser o Galhardo, certo? Já tem 8 gols na competição, uma assistência, 17 roubadas de bola. Vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. O Ceará dentro de casa sempre joga muito bem, sempre consegue ser bem ofensivo. Mas eu vou explicar por que eu vou escalar o Galhardo, tá? Se a gente vier aqui, ó, no Olheira FC, claro, se botar por gols aqui, o Arrascaeta tem 9 e o Galhardo tem 8, certo? São os meio-campistas que fazem, que tem maior número de gols. E você tem que buscar o quê? A pontuação máxima no Cartola para jogador de meio de campo e ataque. Se não for isso, tem que ser roubada de bola, certo? Ou você buscar assistência e gol, ou roubada de bola. Se a gente vier aqui, ó, pontuações médias, tá? Nas últimas 3 rodadas, cedidas e conquistadas por jogadores de meio de campo, percebam, ó, o Flamengo está disparado na frente. Por quê? Muito por causa das atuações do Arrascaeta. Não tem como deixar de fora. Ah, o Internacional cede pouco. Mas não, na média geral, tá? Os adversários geralmente cedem poucos pontos para meio-campistas, tá? Quem mais cede aqui, ó, pode perceber, ó, é o Botafogo, tá? Mas o Bahia não tem um meio de campo tão ofensivo assim para poder se escalar, certo? Assim como o Santos. O Santos cede bastante, mas pô, escalar o Ganso aqui é complicado, né? O Nenê, sei lá, dá para dar uma arriscada, mas contra o Santos eu fico meio assim em dúvida, né? Aqui, ó, o Goiás cede bastante pontos também, né? Um dos que mais cede. Mas o São Paulo não conquista muito. Por quê? Porque o meio de campo do São Paulo é altamente defensivo. E quem joga ali, às vezes, ofensivamente é o Daniel Alves, né? Quem quiser colocar, mas não anda conquistando muito pontos com meio campistas. Então eu fico meio cabreiro, assim, né? Arressabiado de escalar, né? Mas se a gente vier aqui, ó, gols, certo? Para meias, nas últimas 3 rodadas, percebam aqui, ó. O Goiás é o time que mais cedeu gols para meio de campo na última 3 rodadas, só que o São Paulo não faz. No cômputo geral aqui, ó, se a gente perceber, o Flamengo está muito bem ranqueado e o Ceará. Por quê? Porque o Cruzeiro cedeu 2 gols nos 3 jogos jogando fora de casa para meio campistas adversários e o Ceará conquistou 3. Fez 3 gols nos 3 jogos jogando em casa, muito por causa do Galhardo. Assim como o Arrascaeta, né? O Flamengo fez 4 gols nos últimos 3 jogos com meio campista jogando dentro de casa, muito por causa do Arrascaeta. Então, pelo cômputo geral aqui, ó, entre gols, pontos sofridos, enfim, eu vou arriscar nos 2 meio campos que mais estão fazendo gols na competição. E o meu terceiro meio de campo, tá? Vai ser aqui, ó. Pode ver, ó. É o terceiro que mais está marcando os gols com meio campistas. O Avaí ainda não cedeu. Vai ser o Grêmio, tá? O Alisson vem crescendo muito na competição aí, certo? Vem fazendo boas pontuações nas últimas 3 rodadas. Aliás, o Grêmio cresceu muito. E o Grêmio, que time titular, sempre é muito forte, né? O Alisson já tem 2 gols na competição, 5 assistências e 11 roubadas de bola em 10 jogos. O Alisson, por mais que esteja aqui como meia, ele praticamente é um quarto homem de meia cancha, porque joga também um pouco avançado na equipe do Grêmio, certo? Se o Jean-Pierre tivesse disponível, mas ele ainda está contundido, eu até acredito que iria com o Jean-Pierre. Mas como só tem o Alisson disponível, né, e é o meio campista mais ofensivo da equipe do Grêmio, eu vou com o Alisson. Mesmo porque o Grêmio, gente, é o time com o maior número de gols e assistências direta, tá? Ele tem 30 gols na competição. 28 foram com assistência. 94% dos gols do Grêmio tem assistência. Então por isso que eu tô colocando o Alisson, porque eu já vou adiantar, vou escalar o Cebolinha, não tem como deixar ele de fora também, tá? Quem sabe aqui contra o Fluminense você pode colocar o Carlos Santos, né? Devido à bola parada, né? E a fragilidade da defesa do Fluminense, né? O Léo Senna foi muito mal, né, na última rodada. Se ele continuar jogando do jeito que ele tá jogando, avançado, naquele posicionamento novo ali, acredito que vai baixar bastante as pontuações dele, vai aumentar a chance de assistência de gol, vai. Mas a dele é roubada de bola, entendeu? Não acredito muito nisso. De repente o Bruno Guimarães jogando em casa, né? Só que o Atlético Paranaense não rouba muito a bola, seria mais do ponto de vista ofensivo, já que tem 2 gols e uma assistência na competição, e o Atlético Paranaense sempre é muito forte dentro da Arena da Baixada, né? Gente, eu acho que para meio de campo, daí só se for para roubada de bola, tá? Como a gente verificou aqui, ó.
para gols, os melhores realmente meio-campistas são do Flamengo e do Ceará, né? Por isso que eu tô botando o Galhardo e a Arrascaeta, né? E quem anda fazendo muito gol dentro de casa com meio-campo é o Grêmio, por mais que o Avaí não tenha cedido muitos gols, né? Vamos dar uma olhadinha em assistência aqui. Ó, assistência o Flamengo também lidera, ó. Certo? Por mais que o Inter não tenha cedido. Eu sei que vai ser um jogo difícil, mas não tem como deixar o Arrascaeta de fora, né? Assim como não tem como deixar um Gabigol de fora. O momento dos caras é sensacional. Os caras estão eliminados, não tem como deixar, tá? Então pode ver aqui, ó. Até a assistência também, ó. O Ceará, o Grêmio, depois do Flamengo, são os que mais deram assistência jogando em casa com meio campos. Então acredito que o Galhardo e o Arrascaeta aí são as melhores opções realmente para meio campos para rodada, tá? Daí vai sobrar o terceiro ali, de repente o Alisson pode dar certo, certo? Por isso que eu tô colocando ele, né? Vamos botar aqui roubada de bola para meio campista nas últimas 3 rodadas. Quem tiver interesse, ó. O time que mais cede é o Avaí, apesar do Grêmio não conquistar muito. Mas o Alisson, quem sabe, ó, o Alisson tem chance de assistência, tem chance de gol e ainda pode roubar uma ou outra bola, né? Então eu tô bem convicto aí do Alisson, tá? Acho que é uma das melhores opções ali junto com o Galhardo e com a Arrascaeta. Ver roubada de bola aqui, ó. Ó, o São Paulo é o que mais cede roubada de bola. De repente o Léo Senna, se jogar um pouquinho mais recuado, como ele estava jogando anteriormente, de repente é uma boa. Mas naquele posicionamento novo ali, acredito que vai ser difícil o Léo Senna roubar a bola, porque eu vi o jogo e ele tá jogando avançado. Ele até nem marcou tanto, tá? Eu vi o jogo e achei ele totalmente diferente do estilo de jogo dele quando ele joga como o primeiro ou segundo volante, tá? Então, para roubada de bola ficou meio complicado. Então, para meio de campo assim, ó, para rodada aí tá meio chato para meio campista, tá? Quem quiser dar uma arriscada aí, quem sabe, ó, no meio de campo do Palmeiras, um Scarpa, né? Devido ao confronto contra o CSA, pode ser que dê certo, mas o CSA melhorou muito defensivamente, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Tietê contra o Goiás, pode ser. O Tietê melhorou bastante, tá, gente? Não vem fazendo aquelas pontuações, ó. Mas antes pra Cartola, o Tietê só negativava e fazia 1 ponto. Agora não, agora ele já tá conseguindo fazer, ó, 5.10, 5, né? 3.10. Melhorou, de repente, pela fragilidade aí do adversário. O Goiás ganhou o último jogo, mas não tá tão bem assim. Pode dar certo, tá? Outro bom jogador aqui, quem sabe, pra apostar pra rodada aí é o Bruno Henrique, né? Os meio-campistas do Palmeiras, o que mais tem pontuado jogando dentro de casa tem sido ele, certo? Mas eu acredito que é isso, gente. Tá bem complicado de meio campo pra essa rodada, tá? Eu acredito que essas são as opções mais viáveis. Mas nesse momento a gente vai com o Galhardo, com o Alisson e com o Arrascaeta. Agora, pro ataque, gente. Vamos lá pro ataque. O ataque aqui o bicho pegou. Porque tá cheio de opções. Tá? Essa rodada tá bom pra... Tá bom entre aspas, né? Porque as dúvidas são enormes, né? Eu tenho certeza em 2 atacantes. O terceiro atacante eu tô bastante em dúvida, pra ser sincero, tá? Primeiro atacante não tem nem o que falar, né? Eu acredito que o Gabigol, um atacante que tem 17 gols na competição em 16 jogos, ou tá com uma média maior do que o número de jogos que ele fez, tá sensacional. Já tem 17 gols na competição, 3 assistências, 37 finalizações. Vai enfrentar a equipe do Internacional, vai. O Inter tem uma defesa sólida, uma boa defesa? Tem. Só que o momento do Flamengo é sensacional. Como eu falei, o Flamengo precisa de, em média, 4 finalizações para marcar um gol. O trio Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique tá muito bem. Os caras estão iluminados, estão jogando demais. E ainda tem o Everton Ribeiro ali, se tiver apto para jogar ali, realmente complica. Do meio para frente ali, o Flamengo tá sendo mortal, certo? E assim, ó, mesmo sendo internacional, me desculpe a torcida internacional, o Inter é um bom time e tudo, mas o Flamengo pegou o Palmeiras e ganhou, pegou o Santos e ganhou. Realmente não tem como deixar de fora. Arrascaeta e Gabigol, pra mim, não tem como deixar de fora. E por que eu tô optando pelo Gabigol? Porque o Gabigol joga mais centralizado. Eu gosto mais do Bruno Henrique jogando, mas o Gabigol joga mais ali perto da área. Então a chance dele marcar gol é muito maior do que do Bruno Henrique, né? E assim pontuar bem, mesmo porque ele é o artilheiro da competição. Não dá pra deixar de fora, tá? Outra boa opção aqui é o Pablo, tá? Vem muito bem, certo? Já tem 2 gols em 3 jogos. Jogou pouco porque andou se contundido, mas o confronto contra o Goiás favorece, certo? Não deixa de ser uma boa opção, tá? Aqui tem outra excelente opção, o Gilberto, que eu tô bem tentado a escalar o Gilberto. Primeiro porque o Gilberto já tem 11 gols na competição e 2 assistências, tá? 18 finalizações, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o cobrador oficial de pênalti do Bahia, né? E vira e volta tá fazendo gol quase todo jogo. Então eu tô bem tentado, apesar do Botafogo se defender bem, tem o Gatito lá que tá numa boa fase, mas eu tô bem tentado a escalar o Gilberto. Meu outro atacante com certeza vai ser o Everton Cebolinha.
Falei já nos 2, 3 vídeos passados que o Cebolinha, quando joga de titular, as pontuações dele são acima de 10 pontos. E realmente eu não estava enganado, tá? Uma fase sensacional, já tem 8 gols na competição, 3 assistências, 17 finalizações, tá? O Cebolinha, quando joga o tempo todo, realmente inferniza, tá? É um jogador acima da média. Vai enfrentar a equipe do Avaí. O Avaí melhorou? Melhorou. Mas o Grêmio, né, dentro de casa sempre é muito forte. E com o time titular tem tudo aí pro Everton ir bem. E eu vou escalar o Everton, não tem como deixar de fora. Na minha opinião, para essa rodada, Everton e Gabigol não tem como deixar de fora. Quem quiser optar pelo Bruno Henrique, é uma boa também, tá? Mas como eu falei, o Gabigol joga mais centralizado, a chance de fazer gol é muito maior, tá? O Sacha aqui dá para dar uma apostada pela fragilidade da defesa do Fluminense, né? E o Sacha é o artilheiro do Santos na competição e é o jogador mais centralizado ali. Quando o Uribe joga, ele vai para cá pelas pontas, daí já não pontuou tão bem. Mas se ele jogar de titular e centralizado ali, pela fragilidade do Fluminense, pode ser uma boa e pode surpreender aí, mesmo jogando fora de casa. Outra boa opção aqui é o Dudu, tá? Não pelo que vem jogando, tá? O Dudu anda muito, muito mal. Mas porque o Dudu de vez em quando surpreende. Ele aqui, ó. Quando a gente não acredita, ele vai lá e mete 14 pontos, 22. E vai jogar contra o CSA. Só não vou escalar o Dudu porque o CSA melhorou muito, muito defensivamente, tá? Então, se o CSA fosse um time como o Goiás, como o Fluminense, com certeza eu escalaria o Dudu, mesmo nessa fase ruim que ele tá? Porque o Dudu é um jogador muito completo pra cartola, sofre muitas faltas, finaliza bastante, certo? Tem algumas bolas paradas com ele, né? Ele cobra algumas bolas paradas. Então é um jogador muito participativo que sempre vai te entregar ali 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? Só que ultimamente ele anda muito mal, não sei o que tá acontecendo com o Dudu, tá? E eu não quero apostar nele nessa rodada. Tem o Bruno Henrique, já falei dele, né? Trio de ouro ali trio de ferro do Flamengo ali, tá jogando demais. Tem o Rony, certo? Jogando contra o Fortaleza. O Rony tá bem desvalorizado e o Atlético Paranaense dentro de casa sempre é muito forte na Arena da Baixada. O gramado sintético contribui. O Atlético tem um bom time, um excelente treinador e tem tudo para ir bem contra o Fortaleza, certo? Então não vou apostar no Rony, vou mostrar para vocês depois os motivos, certo? Eu acredito que para a rodada, talvez o Marcos Rubens, por ser o jogador mais centralizado do Atlético Paranaense, né? O confronto contra o Fortaleza favorece jogando em casa. Pode ser uma boa também. Pessoal, eu acho que para atacante ser para rodar é isso. Mas percebam, eu citei aí uns 7, 8. Todos com chance real de imitar, tá? De irem bem, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em atacantes, né? Gols cedidos para atacantes. Nas últimas 3 rodadas. Ó, percebam que o time que mais cedeu gols para atacantes nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa foi o Botafogo, certo? Quem mais fez foi o Bahia. Muito por causa do Gilberto, certo? Aqui, ó, juntamente com o Botafogo, que mais cedeu foi o Fortaleza, tá? O Atlético Paranaense já não fez tanto porque estava jogando com time alternativo. Mas o Rony aqui, ó, e o Marcos Rubens cai bem, tá? É uma boa também, certo? Percebam aqui, ó. Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia. Eu acho que são as melhores apostas aí para atacantes para essa rodada. Eu falei do Pablo, pode ver, ó, o Goiás cedeu 2 gols para atacantes adversários nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa. Só que o São Paulo não fez nenhum. O São Paulo tem uma dificuldade muito grande de fazer gol, tá? O Pablo é um bom jogador, marca gol de vez em quando, mas gostaria de ir muito com o atacante pelo confronto, né? Um atacante do São Paulo, afinal, o Goiás foi o time que tomou as 2 maiores goleadas na competição até então. Mas não tô muito confiante, tá? Pode ver aqui, ó. Quem mais cede e quem mais fez gols para atacantes, tá? É o Bahia, tá? Então o Gilberto tá bem ranqueado. Vamos ver pontuações médias aqui, cedidas. Ó, nas últimas 3 rodadas, ó. O Botafogo e o Fortaleza foram os times que mais cederam pontos para atacantes adversários. O Bahia não conquistou tanto. Por quê? Porque se o Gilberto não fizer gol, não pontua bem. Aqui o Rony já aparece bem, ó. Certo? Então, assim, ó, eu tava muito na dúvida entre o Rony, tá, e o Gilberto. Mas eu vou colocar o Gilberto pela possibilidade do gol, certo? Porque ele vive um bom momento, tá? E se tiver um pênalti ele vai bater. O Gatito é pegador de pênalti, mas o Gilberto também cobra muito bem. Tem que arriscar, né? Então, pra mim, assim, ó, as melhores opções para ataque realmente para essa rodada é o Cebolinha, tá? E o Gabigol. Correndo aí por fora aí o Bruno Henrique, se quiser ir diferente. O Pablo, né? De repente pode surpreender e pontuar bem contra o Goiás, né? Apesar de que o São Paulo anda com dificuldade de fazer gols, né? Tem o Dudu, mas não tá num momento muito bom. E o CSA melhorou o sistema defensivo, né? E o Rony. Eu tava em dúvida realmente entre o Rony,
tá? Do Atlético Paranaense, o Pablo do São Paulo, o Dudu do Palmeiras e o Gilberto, né? Mas eu optei nesse momento aí pelo Gilberto. Para treinador, tá? A gente tem algumas boas opções. Tem o Jesus, que vem pontuando muito bem com a média de seus atletas, muito em virtude, né, do poder ofensivo do Flamengo, né? O Flamengo marcando aí 2, 3 gols por jogo aí, aumenta bastante a média do seu treinador. Mas como o confronto vai ser um pouco mais difícil aí com o Internacional, acredito eu, né? Eu não vou escalar o Jorge Jesus não, mas é uma das melhores opções da rodada com certeza. O treinador que eu vou colocar nesse momento vai ser o Renato, tá? Apesar do Avaí ter melhorado bastante, eu vou apostar aí na vitória do Grêmio, uma boa vitória aí, mantendo o SG e ganhando. Com certeza o Renato vai pontuar muito bem na média de seus atletas, tá? O Cuca também é uma boa aqui, certo? Contra a equipe do Goiás, o São Paulo dentro de casa, apesar do Cuca tá se complicando bastante aí, tá? Não tô aqui para comentar futebol, mas eu acredito que ele ainda errando um pouco aí na escalação, no posicionamento de jogadores, né? Ele tem um bom elenco na mão, podia estar produzindo mais. Mas o confronto é favorável e quem sabe o Cuca pode ir bem, né? Tem o Thiago Nunes, baita treinador, né? O Atlético Paranaense dentro da Arena Baixada sempre é muito forte. Contra o Fortaleza, um confronto favorável e tem tudo para pontuar bem. Tem o Mano também, tá? Mantendo o SG e vencendo o jogo contra o CSA, tem tudo para pontuar bem. Para mim aqui os melhores realmente para a rodada, tá? É o Mano Menezes, o Thiago e o Renato, certo? Mas nesse momento eu vou com o Renato. E para fechar de capitão, mesma coisa, assim como treinador e assim como atacante, tem boas opções. Tem o Arrascaeta, que dentro de casa tem uma média sensacional. Tem o Gabigol, que anda marcando gol a todos os jogos. Tem o Gilberto, que pode surpreender, tá? Tem o próprio Galhardo, que joga bem dentro de casa, marca gols. Mas eu vou colocar o Reinaldo de capitão, tá? Tá jogando muita bola. Se o São Paulo conseguir manter o SG, tá? Contra a equipe do Goiás, como vocês viram aqui, ó. Tem tudo pro Reinaldo ir bem, porque nos últimos 3 jogos ele tá com média de 11 pontos jogando dentro de casa, tá? Então eu vou com o Reinaldo, vou confirmar a escalação, certo? Por 158,98 cartoletes, esse aqui é o nosso time. Pessoal, então é isso, tá? Time principal do canal escalado para a 21ª rodada. A 21ª rodada essa aqui já vai se iniciar na quarta-feira, então vai ser jogo rápido, né? Rodada de meio de semana tem que ser assim, tá? Não sei ainda se, como eu falei, se eu vou fazer uma live ou se eu vou fazer um vídeo de revisão, mas com certeza quem é inscrito no canal e tá ativado o sininho de notificações vai ficar sabendo, certo? Pessoal, no mais, se gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito, muito importante pro canal, tá? Se não é inscrito, se inscreve, garanto pra você que vai valer a pena. Toda semana aí a gente faz vídeo time principal, bons, baratos, valorização, revisão, e a partir de agora, com certeza a gente vai começar a fazer live, não sei se a partir dessa rodada ou da próxima, tá? Mas vai valer a pena, tá bom, gente? No mais, gente, um grande beijo no coração. Hoje ainda eu vou lançar aqui ó, o time de bons e baratos de valorização, tá? Então é só dar uma olhadinha aqui no cardzinho depois ou na descrição do vídeo, com certeza já vai ter o vídeo novo de bons e baratos e de valorização. Time de bons e baratos aí que quase deu uma mitada também, tá certo? No mais, gente, um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo, vamos que vamos, fui!